Bem, Cláudio começou a tocar teclado por uma necessidade. Ele precisava que alguém tocasse teclado, então ele começou a aprender sozinho. Meu nome é Cláudio, eu sou dentista, há aproximadamente 30 anos, sou músico amador e criei a régua musical, uma régua musical que eu denominei de Cláudio. Eu conheço Cláudio segundo o pastor da minha igreja, desde o berçário, mas não. Nós tínhamos uns 13 anos, nós temos basicamente a mesma idade, com diferença de meses, e quando eu o conheci, ele tocava flauta. A música foi introduzida na minha vida aproximadamente aí com uns 13 para 14 anos. Comecei tocando flauta doce e logo em seguida parti para o violão. Toquei violão durante boa parte também da minha juventude e ingressei também no baixo, contrabaixo. Eu fiquei bem encantado com a música e até em algum momento pensei em seguir essa carreira de músico e fiquei com esse sonho, esse desejo, mas entrou outra carreira na minha vida que foi a odontologia e a música ficou em segundo plano, como um hobby. Quando ele decidiu a fazer odontologia, ele estudou bastante, ele é bem dedicado no que ele faz. E aí foram alguns anos, então ele passou para odontologia e aí ele começou a estudar. Assim que eu estava estudando, né, fazendo odontologia, um amigo me apresentou um material de um contrabaixista americano e aquele som o som e a técnica me atraíram assim muito. Eu queria aprender aquela técnica, por isso que diante de uma dificuldade surgiu uma oportunidade de crescimento. E o que aconteceu? Eu comprei alguns livros de música para ler aquela partitura e aprender a técnica. Eu precisava um conhecimento mais profundo. E aí eu parti para os livros e comecei aqueles exercícios, página 1, exercício 1, bem simples e tal. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui, acho que foram 2 anos. Depois que ele passou para odontologia e ele concluiu o curso no período de 4 anos, depois nós estávamos envolvidos no casamento e nesse período ele foi tenente por 1 ano. Então teve uma parte da vida que ele, além de ser tenente, depois ele teve um consultório. Mas ele e o irmão dele resolveram se dedicar a concursos e essa parte também, eu não tinha as minhas filhas ainda e é uma parte bem cansativa, porque aí ele começou a estudar bastante, depois as meninas nasceram e ele continuou estudando, graças a Deus ele passou em 2 concursos. Não é tão fácil a gente conciliar a odontologia, né, que demanda bastante tempo, também demanda estudo e preciso me aperfeiçoar. E resta um pouquinho de tempo ainda para dividir com a família, né? Tenho 2 filhas e a gente tem que conseguir espaço para treinar o instrumento que hoje eu toco, que é teclado. E a gente cria um horário de estudo. Então depois que ele passou para os concursos, que ele teve uma certa estabilidade, aí ele se dedicou um pouco mais à música, mas ele nunca largou a música, ele sempre se dedicou, mas não de uma maneira muito veemente. Quando ele até então passou para o concurso, as meninas já estavam crescidas tal, e ele ficou só se dedicando, estudando, treinando, lendo muito, e a partir daí que ele começou a desenvolver. O meu pai começou a tocar teclado quando a moça que tocava na igreja, no louvor, ela teve que sair. E aí ele começou a perceber que estava muito vazio a parte de instrumental. Então ele começou a aprender. Teclado é um instrumento que eu sentia muita falta e a gente já tinha um outro músico que já havia iniciado no contrabaixo, já estava tocando muito bem.
falei, bom, o único instrumento que não tem aí na banda agora é o teclado. Eu achei muito engraçado porque Cláudio falava assim, eu acho que eu vou tocar teclado. Eu ficava pensando, meu Deus, ele nunca tocou teclado, tocou flauta, tocou instrumentos de corda e nunca teclado. E ele falava assim, eu sei que fisicamente eu não tenho nem muitas características de tecladista porque ele tem os dedos bem grossos. Aí ele falou assim, eu acho que eu vou começar a tocar teclado. E num período de um mês que eu tirei férias em janeiro, ali foi minha introdução no teclado. Eu fiquei basicamente minhas férias treinando bastante, aprendendo, né, do zero. Então ele começou a aprender, ele pegava o teclado da igreja mesmo, porque na época ele não tinha comprado um, e aí ele praticava e todo domingo ele tinha que levar de volta o teclado. Aí foi um desenvolvimento, foi um estudo muito grande pela deficiência que ele tinha, porque ele nunca tocou teclado e ele já tinha mais de 40 anos. E eu parti para estudar esse instrumento, né? E aí foi só estudo, dedicação. Ele acordava muito cedo, dormia tarde e ele treinava o tempo inteiro. E a cada ano ele foi melhorando. Falava das limitações dele. Gosto muito de tocar, né? Embora não me sinta tão à vontade ainda por não dominar a técnica do instrumento. No primeiro domingo que ele tocou, as pessoas ficaram, ué, eu não sabia que ele tocava teclado, que não sei o que lá. E eu falei, não, ele começou a aprender agora. A partir do 6º mês, aí eu já estava tocando na igreja. E eu lembro que no início eu acho que ele ficava com um pouco de vergonha, porque ele não tocava lá na frente, ele tocava sentado no primeiro banco. E aí com o tempo eu lembro que aí ele começou a ir lá pra frente e aí realmente a tocar. Normalmente o pessoal que toca piano, teclado e tal, começa desde pequeno e Cláudio já tinha uma idade. E Deus honrou, né, pela misericórdia, hoje em dia ele toca e ele é muito estudioso também, dedicado. Meu pai é muito determinado, isso é uma característica que eu admiro bastante nele. Ele começou a aprender a tocar teclado e aí foi evoluindo. No tempo livre dele ele gosta de assistir lives de teclado, ele é bem dedicado. Então eu acho bem legal isso, é uma característica muito interessante que eu admiro. Eu iniciei por uma necessidade, mas depois veio a ser assim, o instrumento preferido. E hoje eu gosto muito de tocar, né? Durante um período da minha vida, né, eu comecei a dar plantões aos finais de semana e reduziu o meu tempo de estudo. Eu já tinha pouco tempo, né, como músico amador, e o tempo ficou mais reduzido ainda. Mas eu tinha condições de estudar durante o plantão, de ler e estudar música, e enquanto não chegasse algum paciente para atendimento, eu ficava ali aos finais de semana e tinha esse tempo, de certa forma, livre. Então eu estudava muita coisa, adquiri alguns livros de música e comecei a estudar. E durante algum tempo, né, meus cadernos de anotação, fiz resumos e eu ficava com muita matéria e não tinha condições de passar isso para o instrumento. E de forma que eu sentia a necessidade de criar um resumo muito resumido, o resumo do resumo, como a gente dizia na época de estudo, eu e meu irmão. Eu não sabia nem por onde começar e tinha muita informação que eu queria colocar em prática, mas eu queria que estivesse diante de mim. Quando ele começou com a régua, primeiro que eu não entendia nada, até hoje eu tenho limitação de entender, porque eu não tenho parte teórica de música, eu não sei. Então eu achava muito complicado. É um resumão que ele fez, dada a limitação dele de aprender toda a parte de harmonia, e colocou isso em papel, para ele poder visualizar e a partir daí ele treinar. Eu comecei a identificar uma coisa que é lógica, que você tem uma escala que ela dá origem a outras escalas. Porém, além dessa escala, existem muitas informações que estão dentro da escala que eu ficava de fora. E nessa lógica, né, de que uma dá origem à outra, né, nós temos aí uma escala que todo mundo conhece, que é a escala de Dó, Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
E essa escala é uma escala padrão, uma escala modelo. Ela dá origem a outras escalas que seguem esse mesmo padrão, né? E fazendo várias cópias, não só da escala, mas eu fazia do campo harmônico. O que é isso, né? Para você que é leigo, você que não entende de música, a gente tem uma escala e a partir dessa escala a gente faz uma organização de seleção de notas, né? A gente separa 3 notas e forma um acorde, né? Só que existe uma forma de organizar isso. E essa forma de organizar, eu percebi que eu podia criar, né? Depois dos resumos, fazendo cópia daqui, cópia dali, na minha frente parece que surgiu alguma coisa. Eu falei, poxa, eu posso parear uma régua que me trouxesse as informações que estavam ali do outro lado, que é do campo harmônico. Se você toca algum instrumento e não tem noção nenhuma de teoria, eu acho que fica muito difícil de entender a régua musical. Muitas coisas na vida vão exigir de nós perseverança, persistência, mesmo quando a gente sente muita dificuldade. E cada barreira que surge é uma possibilidade da gente vencer. Se você já tem uma certa idade, tem em Deus, sabe que tem um talento, a determinação é tudo, assim. Eu sempre falo para as meninas que Deus honra o nosso esforço. E também a gente só chega a algum lugar quando a gente tem um alvo, né, uma meta. Então eu tenho isso na minha vida, um alvo, meta, e a partir daí é que eu acho que você vai conseguir, né, chegar em algum lugar. Eu não posso deixar de fora assim o que é o principal, embora eu esteja falando por último, mas é a coisa principal, né? Na minha vida foi Deus abençoar com todas essas estratégias, também com perseverança, né? E essa motivação para estar aprendendo a cada dia mais, embora seja amador, mas eu tenho meu momento de estudo, sempre estudei de forma, eu sou autodidata, né? Então peguei, assim como peguei o contrabaixo, o violão, o teclado, foi um suor, né? Errando muito, que ainda erro até hoje. Não me considero assim um músico excelente, mas para isso a cada dia estudo um pouquinho, né, desse material que eu preparei. O que motivou o Cláudio também é saber que é para o Senhor, é uma dedicação para Deus, não é para o desenvolvimento dele como pessoa, eu fiz, eu consegui, não. Ele teve certeza do talento que Deus deu a ele, mas também da limitação, mas a determinação dele em melhorar, assim, foi fundamental. Determinação de servo mesmo. A minha vida sem a música Bom, eu hoje não consigo imaginar a minha vida sem a música. Todo o tempo assim que eu tenho, eu gosto de estar diante do teclado, ou mesmo até com o violão. Eu gosto muito de música.